Administração de produção e operações, unidade 1. A administração de produção, ela é voltada para as atividades industriais da produção de bens e físicos. Já a de operações, ela se volta para as empresas que prestam serviço. A administração de produções e operações tem como responsabilidade o desempenho das técnicas de gestão da produção de bens e serviços, tendo ali como principal finalidade desenvolver produtos e serviços a partir da matéria-prima. Essa parte da administração, ela enxerga, ela trabalha a gestão e os métodos dessas duas vertentes, da vertente de produção e da vertente de serviços. Desde os primórdios, nós temos uma evolução, um histórico dentro do tipo de produção, da forma de se produzir. O grande marco da administração é a partir da Revolução Industrial. Mas antes disso, nós já tínhamos ali os modos de produzir, as manufaturas. E a partir da Revolução Industrial é que se muda a forma de se produzir. Antes, era caracterizado pela era do artesanato. Nós tínhamos uma produção em oficinas de artesãos, as pessoas produziam o processo manualmente, mas o uso de máquinas ficava limitado a algumas máquinas que eles próprios construíam. Com a Revolução Industrial e algumas características que vinham acontecendo com a população, alguns fatores como os aumentos de população, produção, produtividade, demanda e consumo, fomos tendo a evolução do modo de se produzir, fomos tendo ali características, acontecimentos históricos que foram fazendo com que houvessem evoluções, inovações na forma de se produzir. Na fase artesanal, que vem desde os primórdios até ali pela Idade Média, todas as atividades eram caracterizadas, eram feitas pelos artesãos. As ferramentas e as matérias, os insumos, os utensílios eram utilizados apenas por eles. Eles tinham um domínio completo do ciclo de produção, eles faziam todas as etapas de produção, ou seja, o processo de produção do começo do produto até o fim. Os produtos, a produção era feita de acordo com a necessidade do cliente. O cliente ia e solicitava que um produto feito dentro de especificações exatas, dentro de uma demanda exata para ele. O comércio, ele era ali basicamente no contexto feudal, e a gente era esse comércio antes no começo era baseado muito no escambo, na troca de produtos. Alguns feudos possuíam moedas próprias, mas essas moedas ainda, esse dinheiro, esse sistema monetário ainda não era difundido em todos os feudos. Então, a base desse comércio era realmente a troca. E aí a gente tem a Revolução Industrial Inglesa. A partir da máquina a vapor, do desenvolvimento da máquina a vapor de James Watt, a gente tem o grande marco da administração. Com essa máquina a vapor, esses motores a vapor, surgem as primeiras fábricas. E aí a gente tem ali a mudança de perspectiva entre o trabalhador braçal e o mecanizado. Surge-se ali a questão, a mudança do artesão para o operário, e esse artesão que antes ele tinha o controle direto de produção, ele passa a ser operário, que é um coadjuvante das máquinas, ele é só um complemento. O trabalho passa a ser padronizado,
você não tem contato mais com o cliente como era antes. O artesão recebia o cliente, esse cliente fazia encomenda, dando as especificações e tinha aquele contato. O empregado da fábrica não, o operário não. Ele só faz o trabalho padronizado de uma parte do produto que ele está fazendo. E é o próximo tópico. É a divisão do trabalho, tá? Existem aqueles que operam, que executam, e existe aqueles que pensam, que são os administradores. Na segunda fase da expansão industrial, que a gente chama de desenvolvimento industrial, ele se dá ali no restante da Europa e nos Estados Unidos. E assim como a gente vai ver nos próximos, na evolução histórica, vão surgindo novos insumos, vão surgindo novas tecnologias. Aqui nesse caso, começa a surgir a substituição do ferro pelo aço, né? Surgem novas fontes de energia, a eletricidade e o petróleo. A gente tem aí o surgimento de motores elétricos de combustão, e junto com esse motor de combustão, a gente tem um boom aí das fábricas de carros, novas tecnologias de transporte, automóveis e aviões. As comunicações evoluem, passamos a ter o telégrafo sem fio, o telefone, e surge aí o embate, né, do capital industrial, capital financeiro, grandes bancos e conglomerados industriais ali fazendo embates e fazendo desenvolvimento econômico como um todo. Ciclo das guerras mundiais, a partir de 1914 até 1945. As guerras, elas têm um lado um pouco positivo, elas acabam desenvolvendo esse lado das indústrias, de novas tecnologias. Você procura modos de se fazer melhor, não só a parte bélica, mas a parte de alimentação, de transporte, etc. Essa fase fica caracterizada pela garantia dos mercados internacionais, uma expansão de produção para desenvolvimento técnico, para alimentar o esforço de guerra, né, a abastecer a guerra como um todo, e como eu disse, não somente no lado bélico. A gente também tem essa época caracterizada pela queda da Bolsa de Nova York. É desenvolvido o uso de materiais advindos do petróleo, os petroquímicos. E ocorre também, é caracterizado também pela expansão nos sistemas de transporte e de comunicações. Fase moderna, a partir de 1945, pós-guerra. Após surgirem, os mercados internacionais eles se acomodam ali, é, sendo caracterizados também pela questão do surgimento dos blocos econômicos, né? Divisão do mundo em parte capitalista e socialista. Esses negócios, esses blocos, eles começam a relacionar-se economicamente, a entrelaçar seus negócios. Surgimento de novos materiais, plásticos, alumínios, fibras têxteis, sintéticas. Surgimento de novas fontes de energia também. Novas tecnologias, TV, informática, satélites. Alguns recursos naturais começam a ficar escassos e começa a se abrir essa questão de preservar, procurar novos meios, e é caracterizado pelo enxugamento de custo de produção, conseguir fazer os processos de forma mais otimizada, de forma mais enxuta, de forma mais barata. Globalização. Aqui a gente tem um acirramento pelos mercados internacionais. Eles são expandidos e aqui eles se tornam. O comércio se torna mundial. Então você tem uma disputa por todos os mercados. A produção ela é concentrada em grandes corporações que vinham se desenvolvendo desde da Revolução Industrial. A gente tem uma especialização e fragmentação cada vez maior das linhas de produção
e essa fragmentação ela acaba sendo terceirizada em empresas menores. Algumas empresas, na divisão de produção, elas colocam algumas fases para outras empresas fazerem, surgem essas empresas de terceirização. E aqui a gente tem um avanço, né, uma massificação maior do uso de informática e robótica na linha de produção. Na fase da globalização é onde nós temos também o aumento da questão de qualidade. Essa qualidade ela vem se desenvolvendo através dos anos, mas ela fica mais visível, ela fica mais exigível a partir da fase da globalização. Funções gerenciais básicas. Toda empresa ela tem as funções gerenciais normais, básicas, que giram no processo, que é a forma de fazer as coisas. Essas funções são planejar, liderar, organizar e controlar. Planejar. Qualquer processo feito em uma organização, qualquer processo de administração, independente do nível de importância e grau de abrangência, ele se inicia ali com um planejamento. É preciso estabelecer, é preciso pensar quais são os objetivos que se quer chegar e as ações que devem ser feitas, que devem ser executadas para se chegar nesse objetivo. Por meio de planos, os gerentes identificam com mais exatidão o que a organização precisa para ser bem sucedida. O planejamento é você basicamente organizar o que vai ser feito, por quem vai ser feito e como vai ser feito. Os objetivos devem ser estabelecidos em alguma metodologia planológica, de forma a evitar que as ações não sejam associadas a meros palpites e suposições. O conceito de administrar, pessoal, é baseado em análise de dados, em você tomar decisões baseadas em alguma coisa. Não é um achismo, não é suposição. Levantar novas questões, novas possibilidades, ver velhos problemas a partir de um novo ângulo, exige uma imaginação criativa e representa um avanço real na ciência. Pode-se enfatizar a necessidade do planejamento dizendo que, antes de se começar a caminhar, é necessário saber para onde ir. Em uma organização, é preciso saber o que se deseja fazer antes de se tomar qualquer atitude. Qualquer coisa nova que se deseje fazer precisa ser planejada antes. O planejamento exige que as decisões sejam tomadas com suporte de informações baseadas em fatos e dados, uma vez que o risco de insucesso pode ser alto ao se basear apenas em palpites e suposições. Todo administrador ele trabalha em análise. Todo administrador trabalha em analisar fatos e dados para se atingir objetivos. E se esses dados e fatos eles não são possíveis ter, a função do administrador passa a começar a mensurar isso para poder planejar, para poder tomar as melhores decisões. Organizar. A partir do planejamento definido, inicia-se a segunda fase. Organizar é o processo de design, dar design ao trabalho, à autoridade, os recursos, aos membros da organização, criando um mecanismo para que o que foi planejado seja posto em andamento. Você organiza o que vai se fazer. Após definir onde queremos chegar, é preciso organizar as coisas de modo a se conseguir chegar lá. Liderar. Quem administra a organização deve influenciar e motivar os seus membros para que eles deem o melhor de si. O papel do líder não deve ser o de antigo chefe, de simplesmente ordenar ou mandar. O líder deve motivar, deve ser criativo, amigo e justo. Liderar não é fácil. Ninguém vai conseguir sempre agradar a todos.
Mas o interesse do todo da organização deve sempre prevalecer, exigindo que o líder assuma, em muitos casos, uma postura de mediador. Ele deve simplesmente fazer o que tem que ser feito, sempre pensando no todo em vez do individual. Controlar. Qualquer pessoa que administra uma organização deve sempre fazer verificação. Essa é uma das grandes falhas das organizações, não fazer o acompanhamento, não fazer o controle, não ficar fazendo ali passo a passo aquele controle de qualidade do que está sendo feito. É muito mais fácil você fazer correções pontuais do que fazer correção de um todo. Então, qualquer pessoa que administra a organização deve sempre verificar se as coisas estão saindo de acordo com os objetivos. Caso haja desvios, decisões devem ser tomadas para que o trabalho volte à normalidade, que o trabalho seja corrigido. Enfim, o líder sempre deve ter o controle do que está acontecendo. Mas e o que é um processo? Toda organização ela é feita de vários processos interligados. É um interrelacionamento dessa cadeia de valor, desses processos. Todo processo ele vai ter ali uma entrada, um processamento ou uma agregação de valor e uma saída. Segundo Harrington, o processo é qualquer atividade que recebe uma entrada, agrega valor e gera uma saída para um cliente interno ou externo. O que é que isso quer dizer? Que as saídas, os outputs, elas podem ser entregues para um cliente externo à organização ou um interno que pode usar essa saída como uma entrada para iniciar outro processo. Todo processo ele é composto ali por uma série de atividades, no qual as entradas sofrem transformações e apresentam como transformação em si a saída. Quando observa-se uma empresa de forma processual, os diferentes elos da cadeia de processos podem ser representados como um conjunto de entradas e saídas. O que é o que foi falado anteriormente. O que é saída em um processo se torna entrada em outro, e assim sucessivamente se ligando a vários processos, a uma cadeia de processos dentro da organização. As entradas são de responsabilidade do fornecedor, alguém sempre vai fornecer uma entrada, seja uma pessoa, seja um departamento, e devem sempre atender às especificações do processo, pois se essa entrada ela não estiver de acordo, o processamento, a agregação de valor a ser feito dentro dessa entrada, não vai ser feito de forma correta. As saídas são o resultado do processo entregue ao cliente, atendendo os requisitos. Entradas. Tudo aquilo que se utiliza para a realização do processo e necessárias para que haja transformação. A gente divide as entradas em recursos transformados, que são materiais, informações e consumidores, e os recursos de transformação, que são instalações e pessoal. Saídas. As saídas são o resultado após a transformação. Destina-se a determinados clientes e deve sempre satisfazer esses requisitos. As saídas ou produtos dos processos podem ser bem, serviços ou conjunto de ambos.